O iceberg do horror cósmico. Desde que a humanidade ergueu os olhos para o céu noturno, fomos tomados por uma dualidade, a admiração pela vastidão infinita e um medo primordial. Um medo que não vem de monstros em armários ou fantasmas em casas velhas. Este é um medo frio e insidioso que se aninha na alma. É o medo do infinito, do desconhecido, do insignificante. O espaço é o maior vazio que conhecemos. Um oceano sem fim de escuridão, onde a luz é um luxo raro, onde o ar que respiramos é um milagre e o som uma impossibilidade. Nós sonhamos em conquistar as estrelas, em encontrar novas civilizações. Mas e se o que nos espera lá fora não for glória, mas uma verdade que nossa mente não está equipada para compreender? E se os cantos mais escuros do cosmos guardarem entidades tão antigas e indiferentes que a própria existência humana é menos que um grão de poeira para elas? Hoje, vamos descer ao iceberg do horror cósmico, das fobias espaciais mais comuns, como a agorafobia cósmica, até o terror existencial de Lovecraft e as teorias de que o universo está vivo e que ele não se importa conosco. Apaguem as luzes, a escuridão está esperando. Nível 1. A superfície do iceberg. Aqui encontramos os medos mais acessíveis, aqueles que qualquer um que já olhou para as estrelas por muito tempo pode sentir. São as nossas fobias terrenas, amplificadas pela escala cósmica. Primeiro, a agorafobia cósmica. Não é apenas o medo de espaços abertos, mas o pânico esmagador de se ver pequeno e insignificante diante da vastidão do universo. A sensação de que não há paredes, não há limites, apenas um vazio que se estende para sempre. É a vertigem de olhar para um abismo infinito, mas para cima. Em seguida, a claustrofobia espacial. Ironicamente, o oposto. Estar confinado dentro de uma pequena lata de metal, milhares de quilômetros de casa, sem poder escapar. Cada arranhão, cada falha de sistema, cada som estranho se torna um gatilho para o terror. A vida depende de uma fina camada de metal e plástico. Há também o medo do isolamento absoluto. A Terra é um ponto azul. Os outros planetas são mundos inalcançáveis. Ninguém pode ouvir você gritar. Ninguém pode te ajudar. Se algo der errado, você está sozinho, completamente desconectado de tudo o que é humano. E claro, o medo do silêncio. O espaço é um vácuo. Não há som. Isso significa que, sem seu comunicador, você está em um silêncio total. Um silêncio que esmaga, que amplifica cada batida do seu coração, cada pensamento aterrorizante. O silêncio da eternidade. Esses são os medos que nos mantêm com os pés no chão. Mas o que acontece quando nos aventuramos além? Nível 2. A realidade distorcida. Descemos a um lugar onde a mente humana, já frágil, começa a ceder sob a pressão do ambiente espacial. Aqui o terror não vem de fora, mas de dentro. Primeiro, a psicose espacial. A privação sensorial, o isolamento extremo, a ausência de gravidade e o constante perigo podem levar à esquizofrenia induzida. Astronautas relataram alucinações auditivas e visuais, sons de ruídos estranhos, vozes, sombras. A mente desesperada por estímulos começa a criá-los. Você se torna seu próprio pior inimigo. O corpo humano não foi feito para o espaço, e a mente menos ainda. Em seguida, as anomalias inexplicáveis. A tripulação de Vostok 1 relatou ter visto olhos fora da nave. Os astronautas da Apollo 10 ouviram música estranha no lado oculto da Lua. Falhas de equipamento, leituras bizarras, objetos que se movem de forma inorgânica. A lógica científica tenta explicar cada evento, mas a acumulação dessas ocorrências alimenta o medo de que algo mais esteja lá fora. Algo que manipula o ambiente, algo que não podemos ver, mas que nos observa. A história da humanidade está repleta de histórias sobre a loucura induzida pela solidão e pelo medo em alto mar. O espaço é o oceano final, e a loucura que ele pode infligir é a mais profunda de todas. As bordas da nossa sanidade são postas à prova quando a realidade se torna tão maleável. Mas e se o que está lá fora não for apenas uma ilusão da nossa mente, mas algo real? Nível 3. A vida
que não entendemos. Descemos a um reino onde a vida alienígena não é o que esperamos. Não são pequenos homens verdes, mas algo que desafia nossa própria biologia, nossa própria lógica. Aqui encontramos as entidades cósmicas, formas de vida que não precisam de planetas, de água ou de oxigênio. Seres de energia, de plasma, de pura inteligência que habitam o vazio interestelar. Ou talvez, seres de massa inimaginável, tão grandes que uma galáxia é apenas um lanche. Eles são os predadores do cosmos, ou os seres mais antigos que já existiram. Eles podem ser o próprio universo, observando. Sua existência faria da humanidade não apenas insignificante, mas irrelevante. Há também as ecologias estranhas, planetas que são eles próprios seres vivos, com atmosferas que pensam, oceanos que sonham, florestas que se alimentam de luz estelar de maneiras que não podemos compreender. Ou, imagine planetas onde as leis da física são diferentes, onde o tempo flui para trás, onde a matéria não se comporta como deveria, onde uma simples rocha pode ser uma forma de vida senciente e as montanhas, uma consciência coletiva. Essas não são apenas criaturas, são conceitos. Eles nos forçam a redefinir o que significa vida, inteligência ou até realidade. O medo não é de ser devorado, mas de ser incapaz de compreender, de se deparar com algo tão alienígena que sua mente se quebra ao tentar processá-lo. A ficção de H.P. Lovecraft é o mestre disso. Ele não escrevia sobre monstros, mas sobre a revelação de uma verdade cósmica que tornava a humanidade um mero erro, uma aberração insignificante. Nível 4. O grande mal além. Descemos ao abismo onde Lovecraft nos advertiu a não olhar. Aqui, o terror não é sobre monstros, é sobre a verdade. Os grandes antigos, entidades cósmicas de poder inimaginável, adormecidas em planetas distantes, nas profundezas do vácuo, ou até mesmo entre as estrelas. Tulu, Azathoth, Yog-Sothoth. Eles não são maus, são indiferentes. Sua existência é tão vasta e antiga que a humanidade é menos que uma bactéria em uma placa de Petri. Eles nem sequer nos notam. Mas a simples percepção de sua existência é suficiente para enlouquecer um ser humano. A sua mera presença distorce a realidade, induz pesadelos, visões, loucura. Eles são a antítese de tudo o que sabemos, de toda a nossa ciência, de toda a nossa religião. Se eles acordarem, a humanidade será apagada como um inseto, e eles nem sequer se lembrarão de que o fizeram. O horror cósmico não é sobre ser morto, mas sobre a revelação de que a vida humana não tem significado, não tem propósito, não tem lugar neste vasto e indiferente universo. E o que acontece quando encontramos um artefato cósmico? Um objeto de outra dimensão, uma relíquia de uma civilização que existiu antes do tempo, ou um livro com segredos que enlouquecem quem o lê. Esses objetos podem abrir portais para outras realidades, invocar entidades, ou simplesmente quebrar a mente de quem os toca com a verdade proibida. O espaço não é um campo de batalha, é um museu de horrores esperando para ser descoberto. E cada descoberta nos leva a um passo mais perto da insanidade. Chegamos ao fundo do poço, o nível 5, onde o cosmos se revela como a maior piada ou a maior tragédia. E se o universo não for um mero vazio, mas uma entidade viva e senciente? E se todas as estrelas e galáxias forem apenas células de um organismo cósmico colossal, que nem mesmo percebe a nossa existência? Ou pior, e se o universo for uma prisão? Uma construção projetada por algo tão antigo e poderoso que as nossas mentes se retorceriam de dor ao tentar compreendê-lo. As estrelas são grades, o vazio é a cela. E a humanidade, junto com toda a vida que conhecemos, é apenas um experimento ou um alimento para essa entidade maior. A hipótese de Boltzmann Brain, uma teoria que sugere que, em um universo infinito, é estatisticamente mais provável que exista um cérebro flutuando no espaço, um Boltzmann Brain, que por acaso tem todas as memórias e percepções de uma vida inteira, do que um universo inteiro com observadores conscientes. Isso implica que, talvez, tudo o que você está experimentando agora, toda a sua vida,
É apenas uma simulação aleatória de um cérebro solitário flutuando no vácuo. Não há universo, não há pessoas. Apenas uma alucinação perfeita. O horror cósmico final não é de encontrar monstros, mas de descobrir que o universo é um vazio sem sentido, ou que ele tem um sentido tão aterrorizante que anula toda a nossa existência. É a perda da esperança, da importância, da própria realidade. E se o vazio que tanto tememos for apenas a forma como o universo respira? E se os tentáculos que vemos nas nebulosas forem apenas um braço de algo muito maior que nos agarra? Nós olhamos para as estrelas e vemos beleza. Mas e se elas estiverem olhando para nós e vendo apenas o almoço? Eu sou o Mister Pesadelo. E o espaço, ele está sempre nos observando.